aqui é Kênia Calixto, do Além do Ventre. E hoje, mais uma vez, nós estamos com a continuidade do Pod Nega e Pod Nego com Janaína Gentili. É um prazer estar recebendo essa amiga maravilhosa. Jana, dá continuidade. Olá, gente. Olá, Kênia. É sempre um abraço, um dengo, um chamego afetuoso estar aqui com você, nesse projeto que eu gestei durante um tempo e pari, como eu gosto de dizer. E hoje o nosso episódio é Pai, tô com fome. E a gente tá, então, com a André Lisboa, que além de pai solo de 2 meninas, a Valentina e a Estela, e pai também de uma jovem, que é a Kathleen, ele veio nos abrilhantar, porque ele é gastrônomo, e ele veio, além de dar o seu depoimento sobre essa paternidade solo, falar também sobre alimentação saudável e segurança alimentar. Olá, André. Olá, tudo É um prazer muito grande que você tenha aceitado o nosso convite. Prazer é todo meu. E a primeira coisa que a gente quer saber, quem é André Lisboa? Perfeito. Então, eu, além de tudo, sou um pai solo, né, mas também sou um chefe de cozinha. Estou na luta na gastronomia, tentando fundir, né, os sabores e cuidar da alimentação das minhas crianças, que é muito importante, né? Eu venho numa caminhada de aproximadamente uns 20 anos aí na gastronomia, né, de muita luta, muito trabalho, muito estudo, muito aprendizado. Eu comecei cozinhando, vendo, né, minha mãe, minha avó, minhas tias. Minha grande escola foi essa. Então, a partir daí, falei, pô, eu quero fazer isso para a vida. Comecei a minha caminhada e hoje, né, estou eu aqui, né, 20 anos depois, vamos dizer, né, fazendo tudo isso e cuidando da alimentação das minhas crianças, que eu acho muito importante. Então a gente teve no nosso primeiro episódio a Cássia Divino, e ela trouxe o Espaço NIA, que é o Ninho de Infância Africana, para a gente, falando sobre o que seriam as matrigestoras e o que seria esse matriarcado. Você entende que essa linhagem matriarcal foi essencial para a sua carreira profissional? Com certeza, com certeza. Se não fosse isso, eu não sei se hoje eu estaria profissionalmente onde eu estou, né? Porque tudo começou na cozinha da casa da minha mãe, onde elas cozinharam. Lá em casa tinha um galinheiro quando eu era pequeno, então tinha galinha, minha avó pegava a galinha para fazer no domingo. Me tirava da cozinha, porque eu falava que eu ia ficar com pena, a galinha não ia morrer. Então, eu fui crescendo e vendo tudo isso aí. A importância delas na minha construção como profissional foi fundamental. Nossa, André, eu sou doula e eu leciono em cursos de doulas, tanto privado quanto público. Kênia, a gente construiu essa amizade, mas ela começou enquanto professora e aluna. E eu tenho muito orgulho de estar aqui por conta disso. E numa das aulas que eu dou, que é de direitos na gestação, no parto e puerpério, eu falo sobre um guia que o Ministério da Saúde editou, que é dirigido a trabalhadores e trabalhadoras da saúde, sobre paternidade. E é um guia de pré-natal do parceiro. E ele é dirigido ao sexo masculino. E principalmente, não excludente, mas principalmente o homem cis, heteronormativo da nossa sociedade patriarcal, que infelizmente é misógina, é machista. E num dos prefácios, ele vem dizendo que, entendendo esse patriarcalismo, que esse homem ele foi colocado no lugar de provedor e essa mulher colocada no lugar de cuidadora. E quando você traz o seu depoimento, é muito interessante que você vê as suas matriarcas, mãe, tias, irmãs, ali cozinhando, e você se apropria disso.
O que você entende que aconteceu nessa sua subjetividade, como disse a Cássia Divino no episódio anterior, enquanto menino negro, enquanto adolescente negro, para olhar esse matriarcado? Você acha que há uma diferença entre o matriarcado e o patriarcado negro para o branco? Com certeza, nossa, perfeito, com certeza. Patriarcado preto, ele é visto diferente. O homem preto passa por muitas e muitas dificuldades que, infelizmente, não são faladas. Sim. Até hoje ainda vai demorar muito para a gente começar a falar sobre isso. Aproveita, então, o microfone à sua frente e inicie esse diálogo, André. Perfeito. Eu acho que a ancestralidade foi me preparando para eu chegar aqui hoje, né, e conseguir passar, né, por todos os desafios, né, que eu passo hoje. Desde o início, lá, quando eu via minha mãe cozinhando, cuidando, e de alguma forma algo me chamava atenção para aquilo. Então, eu sou muito observador, então eu ficava observando cada movimento. Né? Inclusive, em um determinado momento, ela me perguntou: pô, como é que você aprendeu a cozinhar tão rápido assim? Mal sabia ela que não tinha sido rápido coisa nenhuma, né? Foi muita observação. E hoje, né, eu consegui sair dessa bolha, né? Todo mundo que me conhece, que eu falo que sou pai solo, fica: nossa, mas a gente nunca vê isso e tal. Mas tem. Eu sei que somos poucos, né? Mas tem. E a galera sempre encara de uma forma um pouco pejorativa, e vou explicar por quê. Eu sempre bato de frente com alguma mulher questionando a minha paternidade, em algum momento. Independente se me conhece ou não. O último episódio foi numa festinha que eu levei minhas filhas. Tinha uma piscina e eu botando a roupinha da Estela, o maiô. Ela olhou pra mim e falou: ó, ela não vai poder ir pra piscina sozinha, não. Eu falei: tá, eu sei disso, né? A criança tem 5 anos, então eu não vou largar uma criança de 5 anos na piscina. Ela tem que tomar cuidado, que pai nunca olha, deixa pra lá. Aí eu falei: então, os pais que você conhece nunca olham, né? Então, prefiro que você evite falar esse tipo de coisa pra mim. Mudei um pouco o tom para ela entender que não estava falando com qualquer pai. E eu entendo, né, que a maioria de fato, não faz o que deveria fazer, né? Mas nem todo mundo é assim. Né? E estou nessa luta aí. Muitos olhares. Médico, então, nossa, chegar a enfermeira, ver com as duas, falar: eu gosto de ver assim quando o pai está enrolado. Nunca fica com as crianças, e quando fica nesse desespero. Eu falei: tá certo. Eu cuido das minhas filhas. E sozinho. Não tem ninguém pra... Não tô aqui porque tô com elas no final de semana e vim trazer ao médico. Não, eu que cuido delas. E eu vou rebatendo, mas não sendo muito áspero também, porque as pessoas não têm obrigação de saber, né? Mas eu acho que só o respeito, né, se colocar no lugar, já vale. Né? E de uma forma geral, né, o homem nunca é visto como cuidador, e sim como provedor. A gente estava até no embate ontem, né, sobre isso. Que o lugar do homem é como provedor e não como cuidador. Né? E eu dei um exemplo básico. Eu falei: se nós estamos num barco a remo, se tem uma pessoa só remando, ele tem uma velocidade. Agora, se tem 2 pessoas remando, a velocidade que vai ser imprimida vai ser completamente diferente. E assim, muito mais rápido chegaremos ao objetivo. Isso é fato. Mas, infelizmente, a grande maioria da população ainda tem esse paradigma de que o homem tem que ser provedor e não cuidador. Quem tem que cuidar é a mulher e não o homem. Acho isso errado. Acho que o homem tem que fazer, sim. Né? E outra coisa que eu sempre condenei: eu estou ajudando a minha esposa, a minha companheira. Não está ajudando nada, está fazendo o que precisa ser feito. Né? André e Janaína, pegando o teu gancho, Jana, historicamente, o homem negro, ele foi colocado numa posição em que ele não tinha outro recurso a não ser ir buscar o sustento.
Porque 20 anos antes da ser promulgada, né, a libertação dos escravos, né, a abolição, é feita uma lei, Jana deve saber o número, eu não sei, mas que a pessoa negra não poderia ter terras. Então, 20 anos antes, aquele homem já não ia poder lavrar uma terra, ter um lar e trazer o sustento, porque até aquele momento o sustento era trago através da plantação, do plantio, do cuidado com a terra, né? E do homem provedor. E do homem provedor. Mas aquele homem branco tinha toda a estrutura para que ele exercesse esse papel de cuidar, de estar no meio da família, de ser aquele pai que estava ali orientando. Mas aquele homem negro, não. E isso vem se perpetuando a ponto de se colocar como um estigma para o homem negro. Eu não posso cuidar. E, além disso, complementando, independente do número da lei, que eu não me recordo agora, também houve a primeira implementação de uma lei de cotas, que foi 100% para as pessoas brancas. Exatamente. Onde meninos e meninas negros eram proibidos de ter acesso à escolarização. Exatamente. Ainda temos essa situação. Então, André, você entende, enquanto pai solo, o que você entende diante da sua caminhada, da caminhada da sua família, do seu pai? Nós falamos no episódio anterior de matriarcado. Quero falar de matriarcado aqui, mas também, sobretudo, de patriarcado, desse patriarcado negro, afrocentrado. Quais foram as maiores dificuldades, os maiores desafios e as maiores facilidades que você vê enquanto homem negro, vindo de uma linhagem de homens negros também? Ah, perfeito. O meu pai estava dentro desse pacote. Meu pai trabalhou muito, apesar de ser aposentado jovem, mas ele trabalhou muito. Então, eu não tenho lembranças do meu pai enquanto criança, mas sempre chegando do trabalho. Em um determinado momento, ele começou a me levar para o trabalho aos sábados, né? Porque acho que até para a gente ter mais proximidade, né? Então, ele já vem nessa luta também do homem negro que tinha que trabalhar, porque tinha que trabalhar, não tinha jeito. Ele trabalhou muito para dar tudo de bom dentro do que ele podia pra gente. Isso eu não tenho o que reclamar. Meu pai trabalhou bastante. Bastante mesmo. E eu, como uma criança preta e pobre, nossa vida não foi tão sofrida como de muitos companheiros que eu conheço. Isso eu não posso falar que fui, porque não fui, né? Meu pai sempre teve essa pegada. E eu peguei esse gancho para tentar fazer o mesmo com relação às minhas filhas. Então, eu caio para dentro, vou trabalhar, sempre para dar o melhor para elas, porque elas merecem. São crianças maravilhosas e toda criança tem que ter assistência mesmo. A gente não pode deixar passar. Então, esse espelho que foi o meu pai, para mim foi muito importante, para dar esse centro, de fazer o melhor para os nossos filhos, porque eles merecem de verdade. André, você tem 3 filhas. Com quantos anos você foi pai em cada uma delas? Quantos anos você tinha? A da Catherine eu tinha 20 anos. Para hoje, né, já era velho, mas na época... Não sei. Na época, para hoje, nossa, 20 anos ser pai, né, tipo, na nossa realidade maior, né, uma idade avançada, né? Mas na época... foi uma idade razoável, porque eu já trabalhava, já tinha minha profissão, já tinha meu carrinho. Então, eu fui pai com 20 anos, né? Primeira filha, foi aquela loucura toda. Nossa, eu lembro, ela nasceu na segunda-feira de carnaval. Meus amigos me chamando para sair. Eu falei, não vou não, cara. Não vou. Aí, 2 horas da manhã, a mãe dela começou a passar mal. Eu falei, se eu estivesse na rua. Aí fomos pro hospital. Nossa, aconteceu até um episódio bem espiritual, né? Botei a mãe dela no carro e ela com muita dor e saí dirigindo para o Alexandre Fleming em Marechal. Quando eu cheguei em Marechal, o caminho do hospital sumiu da minha cabeça, eu não conseguia lembrar
Olhei pro lado e vi um senhor andando devagar. Falei, vou esperar ele chegar para eu perguntar. Falei, meu chefe, boa noite, onde é que fica o hospital? Ele aqui, meu filho, apontou e eu vi o hospital. Deixei ele passar, sair com o carro. Quando eu olhei de novo, Cadê? não o vi mais, né? Aí levou, nasceu e tal. Já passei por uma violência, né? Porque foi quando nós receberam a mãe dela, botaram na cadeira de rodas, a enfermeira virou para mim e falou, ó, vamos fazer de tudo, mas eu não garanto que vai conseguir nascer com vida. Aí, o tempo Que ano era isso, André? Em 2004. O tempo fechou, eu acabei perdendo um pouco o controle. Xinguei a beça, foi uma confusão danada, e conseguiram me acalmar. Mas foi difícil. Mas, enfim, essa foi minha primeira paternidade, né? Ficamos... Você não assistiu? Não assisti. Que era antes da lei, quem não sabe, a lei do acompanhante veio em 2005, né? Por isso que eu estou frisando para os nossos ouvintes entenderem a situação. Hoje, 2014, a Valentina, já do meu segundo relacionamento, também não consegui ver o parto. 2014? 2014, não consegui ver o parto. Mesmo com lei do acompanhante. Isso foi outra violência. Exatamente. Foi uma violação do seu direito. Foi o que eu já cheguei a comentar algumas vezes, né? Porque a lei é ótima, né? Mas botar ela em prática sempre vai ser difícil. Né? Chega um homem preto no hospital, né? Com a sua companheira dando à luz. Né? Aquele frisson e tal, e vai. Fala, não pode entrar. Né? A minha prioridade... É que ela esteja bem. Exatamente. Não ia arrumar uma confusão, falar, eu posso, que é lei. Então, eu fiquei... Mas você já sabia que era lei? Não, Esse é a grande questão. Eu não tinha consciência da lei. Eu sabia... Que ela poderia levar alguém, mas não tinha a certeza que tinha aquele direito. Exatamente. E muito nervosismo também. Na hora é muito complicado. Já tinha quantos anos? Eu tinha 30. Foram 10 anos depois. Aí não consegui assistir, mas fiquei na porta lá do centro cirúrgico até que a médica veio e perguntou, você já viu a sua filha? Eu falei, ainda não. Ela foi lá, pegou a Valentina, aí trouxe e tal, tirei uma foto e depois segui para casa. Né? E depois, na pandemia, né, que a Estela é um bebê de pandemia, em 2020, nasce Estela. E aí já foi outra coisa, completamente diferente. Mesmo sendo pandemia? Mesmo sendo pandemia, já fomos juntos para o hospital, já ficamos lá num quarto separado. Foi hospital público ou particular? Particular. Né, equipe 100%, acompanhamento ótimo. Né, assisti o parto, né? Filmei. A médica até chamou minha atenção, porque quando começou o procedimento, eu, curioso, né? Querendo ver, ela pediu para eu afastar um pouquinho, porque eu estava muito em cima, né? Porque eu nunca tinha visto, né? Procedimento, você quer dizer, foi parto novo? Foi cesárea. Foi cesárea. O procedimento quando começou com laser, eu, curioso, né? Alguns companheiros já relataram que haviam desmaiado e tal, mas eu estava curioso para ver. E consegui acompanhar, filmar, já com outra coisa, outra experiência, né? Outra lente. Nossa, outra coisa. Eu acho que teria sido muito diferente se eu tivesse conseguido acompanhar o parto da Valentina e da Catherine também. Né? Acho que é um momento único, né? Que todo mundo, todo pai deveria participar de fato. Né? Hoje, com essa lei, a galera está sendo mais consciente também, né? Acho que tem que falar mesmo, tem que ir, tem que acompanhar, porque é um momento único. Um momento único. Que nós aprendemos que era só da mulher. Nós aprendemos que esse momento era só da mulher. Tá lá, vai nascer, e o homem do lado de fora, aguardando para... Opa, nasceu. Escutar o choro. Exatamente. E vamos beber o mijo da criança. Isso, é verdade. É a nossa cultura. Vamos beber o xixi do neném. Exatamente. E, André, eu falei, né, para puxar o gancho, sobre esse guia, sobre o pré-natal do parceiro, que é dirigido a trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Você conhecia esse guia?
Não conhecia. Eu conheci tem pouquíssimo tempo. Então, você não teve... Quando teve esse pré-natal de Kathleen, Valentina, Estela, você sentiu que tinha algum tipo de preparação, insumos, instrumentos direcionado ao parceiro, ao companheiro, ao homem, ao pai? Nem um pouco. Eu participei dos 3, acompanhei o pré-natal, porque foi uma vantagem minha, né? Então, tinha nas consultas e tal, ficava lá. Na Valentina, cheguei até a bater boca com um médico que estava sendo um pouco inconveniente. Por quê? Pode dizer? Porque posso, claro, porque ele, em um determinado momento, né, quis fazer um comparativo bem ruim com o fato, né, de estar grávido e ser só mais uma criança que ia nascer. Relacionado ao desleixo que o homem branco rico tem sobre a gravidez do pobre, né? Acha que é só mais uma criança. Isso aí, que hoje está lá. Outra violência. Ano que vem vai estar de novo. Então, quando eu percebi isso, aí o tempo fechou mais uma vez, porque eu sou pacífico, não sou uma pessoa. Mas quando tem alguma coisa, né, nessa seara aí, me incomoda muito e eu não consigo ficar quieto, não vou conseguir, não vai ser agora. André, isso é muito comum as mulheres negras sofrerem no pré-natal. E eu vejo um incômodo muito grande quando os médicos veem um homem indo junto. Isso. Eles se sentem... alguma coisa que acontece que tira a possibilidade dele, deixa ele desconfortável, porque ele entende que tem mais alguma pessoa que pode falar o que está acontecendo. Então, ele quer desmotivar aquele homem. Exato. Né? Ainda mais sendo um homem negro. Que a gente, vamos ser realistas, apesar de sermos nós todos negros, sabemos que pouquíssimos conseguem acompanhar. E a falta de informação já é muito grande, direcionada à mulher, à gestante, quanto mais ao parceiro. Não é verdade? É verdade. E você me deu um gancho maravilhoso, que uma das coisas que eu tinha separado aqui para te perguntar, Andréa, quais são as dificuldades e as facilidades, se elas existem, na paternidade solo? A facilidade, grande facilidade é a proximidade com as minhas crianças. Acho que isso aí vai ficar até para além dessa vida. Né? São memórias que elas estão formando, que vão ficar e vão repassar para os descendentes delas. Eu tenho certeza que a gente passa muita coisa boa. E as dificuldades são todas aquelas que tenho certeza que toda mulher conhece, né? A questão de com quem ficar, né? Com quem deixar. A gente precisa trabalhar. E no trabalho nunca se tem um entendimento da real situação, então é difícil. Né? A minha rotina com elas no início do ano estava dessa forma. Eu saía para trabalhar, não estava com transporte ainda para levá-las à escola. Então, saía de casa com elas, deixava elas na escola, saía da escola, ia para o trabalho, aí trabalhava e tal, conseguia um transporte para pegar elas da escola para levar para a cuidadora. Ok. Num determinado momento, deu um problema com a cuidadora e com o transporte que eu fiquei numa sinuca de bico. Eu deixava elas na escola, chegava no trabalho, opa, cheguei, valeu, tô indo embora. Voltava correndo para buscá-las na escola. Fiquei umas 3 semanas nessa correria louca, porque não vou deixar as meninas à deriva. E a minha prioridade são elas. Então, além do trabalho, infelizmente, eu não estou conseguindo, estou correndo atrás para tentar acertar, mas não estou conseguindo. Isso, de uma determinada forma, acabou me prejudicando profissionalmente, por falta de acolhimento, talvez, falta de entendimento, né? Porque no mundo empresarial tudo é muito bonito no papel, né? Mas na prática, e aí? Entrei na empresa falando da minha situação, né? E quando chegou no momento crítico, né?
ó, tá difícil, vamos ver como é que a gente consegue fazer. Minha prioridade são as meninas, não tem jeito. Né? Daqui para frente, o que vocês quiserem fazer, pode seguir, porque eu não vou deixar de dar assistência às minhas crianças para, né, cumprir, né, com as minhas tarefas aqui nesse momento. Né? Eu sou muito profissional, mas, né, entre, né, meu trabalho e minhas filhas, eu não consigo escolher o meu trabalho, não tem como. Acho que essa é uma grande dificuldade que toda mulher solo sabe, né? Até não solo, porque nessa pegada de homem provedor, então, o homem já está trabalhando. Então, quando a mulher vai trabalhar, né, também ela passa por isso, sendo solo ou não. Ô André, eu lembro, você falando assim, eu lembro que quando eu fiz o meu pré-natal, meu primeiro pré-natal, eu queria muito que o pai da minha filha participasse. E eu lembro que o patrão dele falava assim para ele, mas você não precisa ir para pré-natal, quem vai parir é ela. Olha, péssimo. E Ai, gente. isso atravessa que ele não foi. Aí, tipo, ele não foi no primeiro, aí no segundo ele já também... E no terceiro filho, eu já nem fazia mais questão. Eu ia sozinha, eu vivenciei. Um desestímulo do próprio sistema. Sim, sim. Do próprio sistema de saúde. E isso é uma violação de direitos humanos, inclusive, porque está violando os direitos, não é nem do adulto ou da adulta, não é nem do nego e da nega, da criança. Sim. De ter ali, essa criança, ela já, de uma certa forma, já nasce abandonada. Ela já é gestada abandonada, porque nesses momentos mais importantes, e por isso eu ressalto que vocês leiam, embora seja direcionado a profissionais, a trabalhadores e trabalhadoras da saúde, ele está disponível na internet, no site do Ministério da Saúde, esse guia do pré-natal do parceiro, para que vocês lutem pelos seus direitos, sabendo que o profissional, o trabalhador e a trabalhadora da saúde tem um instrumento para prepará-los para que traga esse pré-natal. E ele é dirigido aos homens, ao homem cis, heteronormativo, óbvio, ao homoafetivo também, mas diante dessa estrutura patriarcal. Então, é muito importante, eu nos cursos de doulas, eu tenho frisado muito para que as doulas, nas suas educações em saúde, educação perinatal, educação popular em saúde, informem que existe esse instrumento e que a gente tem que exigir, tanto no Sistema Único de Saúde, que a gente entende como público, quanto no Sistema Único de Saúde, que a gente entende como privado, para que tenha um companheirismo entre as pessoas. Isso é muito importante. E eu queria saber, Kênia, se você tem mais alguma pergunta em relação a esse bloco de paternidade e paternidade solo, porque eu queria passar para um outro tema. Sim, só mais uma pergunta. Perfeito. Como você consegue se ver hoje como um homem negro, hétero, pai de 3 filhas, com a paternidade solo, mas tendo que se autoafirmar diante dos seus amigos, porque eu acredito que você tenha que todo tempo se autoafirmar como homem hétero, pegador, que está aí. Como funciona isso? Porque na cabeça dentro de uma cultura masculina predominante, né? O homem que para cuidar dos filhos, esse cara aí não é homem. Complemento, inclusive, essa questão colonial do homem negro hipersexualizado. Entendeu? Aonde estou querendo chegar? Sim. Como você se sente nisso? Porque você vai esbarrar nisso por várias vezes. Dentro da sociedade geral, cansado. Fato. Mas eu tenho sorte que eu tenho bons amigos. Sim. Né, que os meus amigos próximos, nenhum deles me questiona nesse ponto. Todo mundo está sempre perguntando, né, como estão as meninas, entendem a luta. Né, então, né, com os meus amigos, né, eu estou tranquilo. Né, mas para a sociedade em geral é cansativo. Você tem que estar explicando toda hora, né? É cansativo. E eu não tenho muita paciência para ficar explicando, não. Sabe? Falo, me pergunta, eu respondo. Lá, como é que é? Eu falei, luta, muita luta. Muita luta. Né? Todo dia luta. E é isso. Né?
que eu também não gosto de ficar entrando muito nisso, porque eu vou acabar me estressando, porque falar, pô, mas você... eu sou pai de menina, mano. Sou pai de menina, não tenho problema nenhum, né, em carregar as coisas das minhas filhas. Tem uma mochila que a Estela tem de unicórnio. Eu boto a mochila e saio. Não tem essa, da Valentina, e pega as coisas. Sim. Né? Eu não tenho esse problema. Então, se eu não tenho esse problema, eu acho que eu acabo não dando abertura pra galera vir ficar perguntando ou questionando por quê que... Então, Show. é isso. Eu tenho, então, mudando para o próximo set de perguntas, eu tenho uma curiosidade de saber da sua profissão. Quais são suas especialidades culinárias? Porque vou te falar, saber que um homem cozinha chega a dar vontade até de dar um suspiro, né, Kenny? Ai, ele cozinha! Caramba! Ele lava a louça também! Então, assim, quais são os seus... Fala um pouco sobre isso, independente do mundo corporativo. Sobre você. Quais são as suas especialidades? O que você gosta? O que lhe dá prazer de fazer na cozinha? O que você acha que você faz melhor? O que ainda pode melhorar? Tá bom. Eu tive uma base francesa de estudos, então acabei me especializando, só que eu sou um homem preto, sou espiritualista, né? Tô dentro da Umbanda, do Candomblé, né? Da Quimbanda. Então, eu comecei a ver a culinária de uma forma diferente, né? a partir até do Candomblé, porque tem uma cozinha muito rica dentro do Candomblé para os orixás, né? Para o culto do orixá. Então, isso começou a me chamar muita atenção. Eu já era profissional e comecei a ver aquela pegada com outros olhos. Falei, pô, isso é muito interessante. Né? E decidi começar a resgatar, né, esse conhecimento ancestral, vamos dizer assim. Comecei a estudar, né, sobre a cozinha de África, né, comecei a me aprofundar e, num determinado momento, tive uma mudança profissional, fui para Paraty trabalhar, onde trabalhava dentro da Mata Atlântica, né? Então tive acesso a milhares de insumos e conhecimentos, né? E lá eu fiquei muito mais próximo da cozinha caiçara, né? Que eu achei fantástica, né? Onde eu consegui, né, visualizar a cozinha afropindorâmica, vamos dizer assim, né? O mix do povo que foi trazido com o povo que aqui cresceu. E eu comecei a me aprofundar nisso, né, estudando. E o meu ápice, né, é tentar unir o sofisticado, né, com o ancestral. Né? Então, hoje a minha pegada, vamos dizer que é afropindorâmica. Né? Acho que cabe muito bem. Gosto muito disso. E lógico que eu acho que posso melhorar muito dentro dessa vertente, porque o campo é infinito, né? Tem muita coisa para aprender ainda. Lembrando para quem está nos ouvindo, esse termo afropindorâmico, ele vem do Negro Bispo. Ele entende que Brasil é algo inventado, e eu concordo com ele. Né? Quando chegaram aqui e pisaram, se chamava Pindorama, já existia gente, existiam povos nessa terra. Então, e depois trouxeram pessoas de África para cá. Então, ele não entendia que o termo seria afro-brasileiro, já que Brasil foi algo inventado. E sim que nós construímos uma cultura afropindorâmica, que tem muito mais de africanidade e resquícios dos povos originários do que europeu. Então, assim, fico muito feliz que você tenha usado essa expressão, nossa, porque me é muito cara. Né? Nosso grande e saudoso mestre, Negro Bispo. Negro Bispo, que já ancestralizou. E, André, entendendo a nossa cultura, a nossa interseccionalidade, classe, raça, território, classe, quando eu falo de classe socioeconômica, a diversidade, as questões biopsico-socioculturais, entendendo todo esse conjunto. Para quem se cozinha?
O gastrônomo, a pessoa que é formada em gastronomia, que é chefe de cozinha, ele cozinha para quem? Para além da sua família, né? Você já disse no primeiro bloco de perguntas sobre a paternidade solo que você cozinha para suas filhas, para sua família, né? Tem essa cozinha matriarcal. Mas o profissional, ele cozinha para quem? Infelizmente, para a grande elite. Então, o profissional da gastronomia, ele escolhe a porta dos fundos, vamos dizer. Porque hoje, de cada 100, sei lá, 5 ou 7 consegue ascender. Né? Tipo, tá nos holofotes, sei lá, chefe fulano de tal. Mas a grande maioria não. A grande maioria tá entrando pela porta dos fundos, abrindo mão de estar com a sua família, né, para estar cozinhando, né, para a elite. E quanto mais famoso, mais caro o restaurante, né, maior a classe, né, que vai estar ali recebendo aquele afeto, que cozinhar é afeto, não tem jeito, né? Então muitos profissionais deixam de entregar esse afeto para sua família para entregar para a família dos outros. É uma escolha nossa. Não estou reclamando disso, mas é uma grande verdade, né? A gente acaba cozinhando para quem normalmente nunca vai nem ver, né, quem está fazendo aquilo ali. Vai ver o rosto daquela comida, não vai estar tendo acesso. Nossa, assim, vendo, né, olho para você e aí quando vou olhar para a Kenneth, sempre vejo o nosso ADINCRA que a gente escolheu, que é o Unidade na Diversidade. E diante disso que você falou, então, caminhando para o final, André, assim, com muito pesar, né, mas tudo tem fim. Como é a sua atuação como cozinheiro para quem pode, nego? Para quem pode. Minha atuação, eu sempre procuro entregar o meu melhor, né? Em qualquer situação, eu vou estar entregando o melhor que eu aprendi, o melhor que eu busco, né? Se é na minha casa ou se é no restaurante, né? Eu vou estar entregando 100%, né? Consciente do que eu falei, né? Que em alguns momentos a gente vai estar cozinhando para pessoas que nunca nem vão nos ver, mas a entrega é sempre a melhor possível. André, dentro dessa entrega que você coloca, que na maioria das profissões, até dentro da nossa, né, quando a gente vai trabalhar com amamentação, como doula, na sua maioria a gente vai trabalhar para elite, porque ainda é algo muito elitizado. Teve em algum momento, alguma situação que, eu quero conhecer quem fez essa comida? E você sentiu que a pessoa, quando viu que você era um homem negro, sim, perdeu o chão ou teve uma situação mais delicada? Ah, sim, sim. Não ficou visível, não deixou transparecer, mas quando pediu para chamar que viu, né, agradeceu, respirou fundo, agradeceu e só. É complicado. É, né? Muito. E por mais que seja complicado, né, eu percebi, porque a gente respira isso o tempo todo. Sim. Né, mas não é uma coisa que nem adiantava falar na hora, porque não ia mudar nada. Não ia dar em nada. Mas eu falei, mais uma vez, né? Sim. O racismo, ele é um crime tão perfeito, né? Porque quando a gente vai para a faculdade de Direito, né? Eu sou advogada de formação, lá na década de 90, diziam que não tinha crime perfeito. E eu sempre questionei isso, porque existem muitos crimes que aconteceram sem solução. Então, como que não existe crime perfeito? Mas diziam isso. E o racismo é um deles, porque só a vítima vê. Exato. Só nós, pessoas negras, sabemos o significado desse olhar, desse respiro, desse silêncio e desse passou. Só a gente sabe esse significado. E isso é muito ruim, é uma dor colonial, é uma ferida colonial, uma ferida ancestral, que a gente tem uma sensação que não vai cicatrizar nunca. Ou ela cicatriza, na hora que está cicatrizando, vem alguém lá, dá aquele pisão, ela abre de novo. Tem alguém lá e coloca o dedo e ela abre de novo. E isso é muito ruim. E
E emendando, eu falo que isso é muito ruim, porque nós, pessoas pretas, tivemos um histórico. Eu tive, eu acho que Kênia também, acho que você também. Se eu estiver errada, por favor, podem dizer com toda sinceridade, é que tivemos em algum momento da nossa vida fartura em casa, porque deixávamos, nossos pais, avós, davam preferência para a comida, mas também vivemos em muita insegurança alimentar, tanto que tem a anemia falciforme aí, há uma carência grande de vitamina D, que é ancestral. A carência de vitamina D por conta do tráfico negreiro e a anemia falciforme por conta de gerações e gerações mal alimentadas em decorrência desse processo colonial e desse grande genocídio e grande holocausto humano, com todo respeito, que temos aí a comunidade judaica. E aí eu pergunto para você, como é ser cozinheiro para quem não pode, nego? Eu acho que é melhor ainda. É muito mais gratificante, né? Você cozinhar para quem não pode, para quem não teria, né, naquele momento condições de ter acesso, né, a uma gastronomia mais diferenciada. É sensacional fazer uma comida que você executa no restaurante, num ambiente onde você sabe, tem certeza que aquelas pessoas não vão frequentar aquele lugar, é impagável, não tem dinheiro que pague isso. Para mim, acho que... E normalmente quando isso acontece, né, as pessoas que estão consumindo daquele alimento, nossa, o que elas devolvem, né, sem falar nada, é perfeito. Em relação à escassez de recursos, porque quando você cozinha para quem pode, nego, você tem larjan, dinheiro, mufufa, bufunfa, né? Para comprar os insumos orgânicos, os mais caros possíveis, o sal do Himalaia, etc. e tal. E quando não pode, nego, como é a criatividade? O que você usa de criatividade? Sabedoria ancestral. Só isso. Sabedoria ancestral. E pegando o gancho de alimentar, o primeiro laço afetivo da criança é o nutrir, né? Então, quando você cozinha para suas filhas, você tem a percepção que você está deixando para elas o único jeito que elas podem aceitar a ser tratadas com muito amor, muito carinho. Total noção. Por isso que eu sempre faço o melhor, porque elas se acostumarem com esse melhor. Sim. Né? E não aceitar menos que isso. Isso é um fato. O SUS, ele tem várias cartilhas, mas duas delas muito especiais, que eu vou pedir para minha assistente de produção pegar do lado de fora aqui, por favor, da mochila. Tem 3 livros, 2 cartilhas, que ela fala sobre alimentação regional para crianças de 6, que é quando começa a introdução alimentar, a 2 anos. Você tem esse tipo de experiência? E mesmo que não tenha, você tem algum tipo de... São esses 2 aqui. Mostra para que câmera? Tá ótima essa? Então, receitas regionais para criança de 6 a 24 meses. Eu tenho ela impressa, ela é do SUS, então vocês conseguem encontrá-la no Google sem problema nenhum. E tem essa, já que a Kênia falou de amamentação, promoção de amamentação e alimentação complementar saudável. E aqui tem inúmeras receitas de acordo com cada região, que eu queria passar um pouquinho para o André, e ele, se ele puder, eu vou abrir. Tem a região norte, ele é dividido pelas regiões, região nordeste, e aí vem arroz com vinagreira e feijão com peixe desfiado, cozidão maranhense, por exemplo, do nordeste, do norte, açaí com farinha de tapioca e peixe desfiado, no centro-oeste, galinhada com cenoura e salsicha.
E na nossa região sudeste, angu com quiabo, frango e feijão. E eu falei justamente essa porque você falou de sabedoria ancestral e que você, por ser de quimbanda, de candomblé, você usa muito essa culinária. Quero passar para você e que você pudesse dizer pra gente, para encerrar, para o nosso público, né, já que nós somos além do ventre, além do nutrir, além do peito, o que você sugeriria para o pai que é solo? Aquele cara que escutou, pai, tô com fome, e por conta de toda essa estrutura patriarcal, por conta de toda essa questão biopsico-sociocultural, de que ele foi ensinado, foi educado só para prover, e chegou no momento que ele tá lá, pai solo, e escuta pela primeira vez, pai, tô com fome. O que você diz para esse cara? Respira fundo. Que nem todo mundo tem o benefício de ter conhecimento profissional, né? A gente entende isso. Mas, voltando um pouco para a cozinha, né? E alimentação. A alimentação da criança é hábito, não tem jeito. É hábito. Então, minhas filhas hoje, elas comem todos os legumes, quase todos. Né? Não estão comendo abóbora, mas não é nem por qualquer outra coisa, já é uma questão mais espiritual. Mas elas comem todos os legumes. Não é porque elas comem só, é porque elas veem isso acontecendo. Então não adianta eu querer que o meu filho coma, que minha filha coma brócolis, se eu não como brócolis, se eu como batata, só batata, né, batata frita. Então, o que eu quero para a alimentação do meu filho e da minha filha? Né, eu quero que ela seja bem alimentada, que ela esteja bem alimentada. Entendemos que estamos passando por um momento delicado, sim, né, onde os produtos estão com um preço ainda não tão bom quanto a gente quer, mas dentro disso tem muita coisa que a gente pode fazer. Tem um cozido aqui que é perfeito. Um cozido, nossa, sensacional. Pelo que é um cozido? Cozido que nós conhecemos, né? São 3 ou 4 tipos de carne, vários legumes. Mas tem um aqui que é muito, muito simples, que é carne, né, batata, cenoura, abóbora e só. Criança vai ver um prato. Lógico que o ideal seria aquele pai solo, né, sentar à mesa também e botar o prato dele da mesma forma que a criança vai receber o dela. Porque eu boto o meu prato, boto o prato das minhas filhas. Se no meu prato tem brócolis, no dela tem brócolis. Se tem cenoura, no dela tem cenoura. E assim vai. E aí nós vamos comer, nos alimentar, não vai ter nenhum problema. Agora, se eu não como nada, elas não vão comer. Isso é automático. E o legume. Legumes são de fácil acesso, vamos dizer, né? Infelizmente, nem todo adulto que come legume. Se o adulto não come legume, como a criança vai comer? Fica difícil, né? A gente para pensar. Meu filho não come nada. Mas e você come? Uma vez no carro de aplicativo, minhas filhas falando de brócolis, não sei o quê, o motorista falou, nossa, suas filhas comem de tudo. Meus filhos não comem nada. E eu falei para ele, mas você come? Só como batata. Está respondido, né? Está respondido, né? Você só come batata, não vai querer que seus filhos comam todos os legumes, né? Então é isso, aquele pai solo, pegar, respirar fundo, né? Vai, se tiver acesso a um hortifruti, um sacolão, como nós conhecemos, né? Que hoje é hortifruti. Vai lá, compra uns legumes, né? Cozinha os legumes, eu acho que cozido ou assado é a melhor opção, não tem jeito. Eu gosto de usar com casca, né? Para preservar os nutrientes, mas entendo também que não é todo mundo que vai estar fazendo isso. Mas é isso, um bom prato de legumes e uma carninha, tá perfeito, um frango, tá maravilhoso. Sim. Compartilhando com a criança, né? Que é mais importante. E aí, Kênia? Amei. Agora, o que eu queria que você deixasse hoje, um prato simples, básico,
para uma mãe que está amamentando e que ela quis... Porque eu estou sempre na vertente da amamentação, Claro. né? E que não tem o costume de comer muitos legumes, porque hoje a maioria da população ela está nessa vertente, ela come muito saladinha, mas essa mulher se pega hoje tendo que nutrir uma criança, né? O que você indicaria para ela? Um prato simples e rápido de se fazer. Bem prático. O ator principal, né, lá em casa, o brócolis. Né, brócolis, couve-flor e cenoura. Cortado, lavado, cortado. No vapor, que é bem rápido. Vai cozinhar bem rápido. Peito de frango, né, de preferência grelhado. Arrozinho e o feijão. Eu acho que tá perfeito. Show. André, muito obrigada pela sua participação. Obrigado por você vir compartilhar sua vida, compartilhar um pouco dessa loucura ou dessa delícia, né? Loucura e delícia de ser pai solo. Que a ancestralidade que há comigo saúda. Aqui está com você, aqui está com a Kênia. Que a gente consiga voltar com outros temas, que a gente consiga alimentar melhor as nossas crianças e que a gente consiga mostrar para os nossos homens e para as nossas mulheres que a participação ela é coletiva, que a colaboração é coletiva e que a gente precisa de aquilombamento para que a gente tenha poder, sendo nega, sendo nego. Muito obrigada e muito axé. Eu agradeço o tempo, agradeço a disposição para ouvir um pouquinho, né, do que eu tenho para compartilhar, que eu tenho muito. Agradeço e saldo as duas. Amém. Axé. Gente, muito obrigado. E beijos. Beijo, gente. Obrigado por ter acompanhado até agora. E, até o próximo episódio.